Bendito seja o teu nome, Senhor Deus. Te agradecemos mais uma vez por isso aqui, igreja reunida, para guarda e bendizer do Santo nome. Pedimos, Pai, que tu possa receber o seu louvor, nossa oração, que é fruto do louvor, sentimos por ti, da comunhão que temos conosco. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Inicia-se mais um culto. Louvor e oração ao nosso Deus. Vamos cantar o hino do cantor número 67. Cristo exaltado. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema, assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos pregar o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Pedir que o Isaac nos alegre Deus oração. Olha, Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por essa noite.
estamos aqui, Senhor, te louvamos também mais uma vez pela palavra. Que essa também se faça presente em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Deus aceitar isso. O Evangelho dos homens sempre agrada aos homens. Você vê o Evangelho que rasga cedo a alguns, esse Evangelho de homens. Mas o Evangelho segundo Gálatas é verdadeireza a Deus. E continuando a cantar, nós vamos cantar o hino de número 28 do HE, esse é muito bonito. E em seguida nós vamos continuar cantando. Para mim viver Cristo e guarda o teu coração. Nós vamos começar com o 28 do HE. Para mim, viver Cristo. Vamos ficar em pé nesse momento? É a hora da nossa fé, também aquele irmão que trouxe a sua fé, que possa depositar na nossa filastra. Vamos cantar Danilo viver Cristo e guarda o teu coração. Jesus, satisfaz pra mim.
toda a reverência, vamos ter a palavra de Deus nessa casa. Certo. Boa noite, irmãos. Vocês estão todos bem? Descansaram à tarde? Graças a Deus por isso, né? Muito bom. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de João, capítulo 3, versos de 16 a 21. Vamos ficar em pé nesta noite? Medo que não vou me alongar. Vamos ler João, capítulo 3, versos de 16 a 21. O título dessa leitura se chama A Lição do Filho do Homem. Assim diz a palavra do Senhor nesta noite. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que justificasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crer não é julgado. Quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem ardidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Paramos. Mas Pai Celestial, muito obrigado a Deus pela tua palavra. Usa-me segundo a tua vontade e abençoa cada irmão aqui presente, os que estão nos ouvindo através do YouTube. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar um pouco sobre vida sem Jesus Cristo. Fica mais fácil. Como o meu braço é muito longo, que estou cheio lá, vai ter problema. Então vamos falar um pouco sobre a vida sem Jesus Cristo, né? Hoje pela manhã nós falamos sobre, sobre obediência, né? Sobre lucros da obediência, podemos dizer assim, sobre frutos da obediência. E a vida sem Jesus Cristo, ela tem um fim. E a vida com Jesus Cristo também tem um fim. Um pregador falando, ele disse que morrer sem Cristo vai para o inferno imediatamente. Morrer com Cristo vai para o seio de Abraão imediatamente. Ele também disse que você não é um corpo que tem uma alma. Ele disse que você é uma alma que tem um corpo. O que ele quis dizer por isso? Que o corpo vai morrer, mas a alma não. E no mesmo instante em que aquele corpo está indo para o cemitério, a sua alma, naquele exato momento, ou tempos atrás, né, que a morte foi antes, ele já está no lugar onde escolheu enquanto vivo. Vocês já pensaram nisso? Ontem nós vimos aqui em Manaus a funerária foi levar o caixão do rapaz, ou da moça, não sei quem era, e foi subindo acima e o caixão caiu da funerária, de dentro do carro do mundo. E o rapaz estava olhando e disse: poxa vida, além de morrer, e tacar no chão. Aquilo ali já não sente mais nada, aquilo ali já sabe mesmo que vai para a terra, ou vai ser queimado, ou vai para a gaveta, não sei para onde vai lá perto de Manacapuru, aquele cemitério chique que tem lá, mas o fim é o mesmo. Tanto faz ele ser cremado, tanto faz ele ser enterrado lá nos 7 palmos que nós costumamos a falar, tanto faz ele ir para a gaveta lá em cima, ou para a gaveta lá embaixo, ou para o cemitério chique, que o seu caixão esteja coberto de ouro, ou seja, aquele caixão simplesinho de madeira que conseguiram arrumar e fizeram, ou dentro de uma rede, dentro de um saco, seja lá o que for. Aquele corpo já tem o destino, vai voltar ao corpo. Porém, a sua alma seguiu a sua jornada.
passeou da vida. E nós vemos aqui, acabamos de ver aqui que Deus fez, porque Deus amou ao mundo de uma maneira tão grande, de uma maneira tão grandiosa, nós não conseguimos medir esse amor de Deus. Não há um instrumento de medição para medir o tamanho do amor de Deus para conosco. E ele diz que ele deu o que ele deu para nós? O seu único filho, unigênito, para que todo homem que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Não morra, mas tenha vida eterna. Não vá para o inferno, mas tenha vida eterna. Uma vida sem Jesus Cristo é uma vida sem salvação. Nós vimos nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, sempre Jesus Cristo pregando, falando dele. Quando Cristo subiu ao céu, os discípulos assumiram tudo isso e continuavam falando de Jesus para as pessoas. Hoje é muito, quando a gente começa a falar de inferno, quando a gente começa a falar de céu, quando a gente começa a falar que vai chegar ao fim, Cristo vem buscar a sua igreja, o homem comum não gosta de falar desse assunto. Primeiro que ele disse que não existe inferno, inferno é aqui mesmo, porque a gente passa um calor de 41 graus, chegando a 45, sol danado, uma poeira toda, respirando um mau ar. Ao inferno é aqui mesmo. Eu fico desempregado, a doença, ele bate carro, etc, etc. O inferno é aqui mesmo. Ah, se o inferno fosse que era muito bom. Qual coisa boa. Quem queria ir para o inferno? A gente dorme, tem ar-condicionado, tem carro, tem dinheiro para comprar carne para fazer costão, para fazer aquele feijão, né, irmã Cléia? Com aquele osso, com aquele tutano. Quem queria ir embora? Mas o homem vai morrer. Não tem escapatório. O homem vai para o brejo. Vai morrer. E a gente precisa, o homem precisa entender que por esse Cristo vai ter o sofrimento. Quando esse pregador falou essas palavras, eu notei aqui, e aí ele fez uma pergunta, e eu vou repetir aqui para os irmãos. Onde fica o inferno? Alguém sabe responder? Onde fica o inferno? A resposta é muito inteligente. O inferno fica no final de uma vida sem Jesus. Inteligente essa resposta, não? O inferno fica no final de uma vida sem Jesus. Primeiro, o homem vive nesse mundo e ele é um escravo. E os crentes são chamados de escravos. Você tem que ser escravo. Porque você não pode fazer nada, você não pode abafar, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Vocês que são escravos. Eu sou livre para fazer o que eu quero. Aí nós temos na palavra de Deus que nós somos livres. Todas as coisas nos convêm. Eu posso fazer o que eu quiser, mas nem toda convém na minha vida que eu tenho com Cristo. Aí o pregador perguntou para ele, então tá bom. Então, vou fazer um teste contigo, eu vou te provar que tu é escravo. Fique uma semana sem tomar a tua cervejinha. É doido? Não posso. Não vivo sem minha cerveja. Ou seja, escravo do vício. Um mês sem jogar aquele futebol lá com aquele pessoal, aquela farra. Não posso, eu sou atleta. Então a gente vê que a escravidão, o inimigo nosso, o diabo, ele é tão inteligente que ele prende as pessoas no mais simples possível, para que ela não tenha tempo de se chegar a Cristo. Eu tenho certeza que cada um de nós convida um amigo, convida um irmão. Ei, vai comigo na igreja? Mas também não dá. O outro eu vou. Eu tenho um irmão, uma cunhada, 2 irmãos pertinho aqui, eu convidei, eu vou te pegar, não, nesse domingo não dá, no outro eu vou, mas não chega o domingo para mim. Por quê? Porque alguma coisa prende. E o
carcereiro que está cuidando para que essa alma venha a Cristo, ele é inteligente, ele é perspicaz, ele é planejador, ele arquiteta todos os planos possíveis para que o homem não tenha nem tempo de pensar. Não é que ele domine o nosso pensamento, mas como ele é inteligente, ele vê o nosso dia a dia, então ele vai arquitetando, montando um organograma, um cronograma das nossas atividades, para que sempre esteja preenchida e não haja espaço. Você quer ver um negócio que prende, inclusive quente? Jogo de futebol. Mas eu não vou chegar mais cedo, tem que ter o jogo do Flamengo do Vasco. Eu vou esperar, até quando faltar 5 minutos eu vou me embora. Nunca o crente sai 5 minutos de termina e depois ele nem mais para a igreja. Isso eu estou falando de nós. Eu estou com o espelho aqui na minha frente, mas graças a Deus que eu venho para a igreja. Não é que eu seja melhor, mas até hoje eu fui isso mesmo. Para isso eu tenho que cuidar. Então, a gente vê que o nosso inimigo ele é muito inteligente, é muito sábio. Então, quando Jesus Cristo veio, ele tinha uma missão: salvar. Salvar quem? Como salvar? E o que é essa salvação? E o que significa essa obra? João 3,16 está dizendo que a maior obra do amor de Deus foi mandar seu filho Jesus morrer na cruz por nós. A salvação é a glória de Jesus Cristo, o ápice, porque só Ele pode nos salvar. Só Jesus, nada mais nessa terra pode salvar o homem. Nem outro tipo chamado santo, porque não era santo, não era Cristo, era santo, era Deus. Muitas pessoas hoje, inclusive eu tenho o seu testemunho disso, eu sou crente, São Francisco, eu sou crente, eu tenho Jesus, eu vou para a igreja católica, eu tenho Cristo no meu coração, e eu falo para as pessoas, eu não creio no Senhor, não creio, porque se o Senhor não sabe que o Senhor está, o Senhor nunca vai conhecer Maria, nunca vai conhecer José, Antônio, Paulo, nunca vai conhecer, porque as pessoas acham que existe um outro meio, um Salvador. Uma pessoa quando sai do carro, ela diz: olha, que Maria te cubra com o teu manto para te proteger. Não, só Jesus que me cobre. Só Jesus Cristo me liberta, me libertou, me salva, só Ele. E quando eu disse o nome da pessoa, ela disse que assim, é por isso que Maria te protege, porque tu já é um Francisco, tu vem lá, a tua mãe antes de ter, ela fez uma promessa com os Francisco, ela nem sabia disso. Mas como o nome de Francisco já tem isso, né? Então eu peguei a mulher, porque se você não aceitar Jesus, você nunca vai conhecer Maria, que você tem essa fé toda. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o mundo, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse o quê? Salvo por Ele. A salvação, o que a salvação é também? É uma obra do Espírito Santo. O que é que nos convence? O Espírito Santo coloca na balança e ele nos convence. E a salvação também é o quê? É a nossa mensagem mais sublime que temos. É algo estritamente para aqueles que creem em Jesus Cristo. O que nós vemos lá em João 1:11-12? Ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deles o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber os que creem em quem? No seu nome. A salvação é a fonte de poder do nosso Deus. É onde Ele mostra para o homem que Ele tem o poder definitivo de nos tirar do inferno. Ah, mas eu nem morri, como é que Ele me tirou? Basta eu nascer comigo, meu irmão. Eu já estou na relação para ir para o inferno. Basta eu nascer. Para essa relação não se carimbar, eu tenho que, no intervalo da minha vida, conhecer a Cristo como meu Salvador. A salvação ela é o maior milagre de todos os tempos. 1 Pedro 1:10-14. Vamos lá para 1 Pedro 10. 1 Pedro, capítulo 1, versos de 10 a 14. 1 Pedro, capítulo 1, versos de 10 a 14.
salvação pelos profetas, indagaram e inquiriram os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Investigando atentamente qual a ocasião, quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estavam para dar de antemão testemunho sobre o sofrimento referente a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelavam precipitar. Olha que coisa maravilhosa. O maior milagre de todos os santos é tão importante que quem queria anunciar a salvação aos homens? Os anjos. Queria anunciar os evangelhos. O maior louvor do céu. A salvação é o maior louvor do céu. Vamos lá para Apocalipse capítulo 7, verso 9 a 17. Apocalipse capítulo 7, verso 9 a 17. Olha o tema, a visão dos glorificados. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciões, os 4 seres viventes, e entre o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciões tomou a palavra dizendo: Este que se veste de vestiduras brancas, que são, e de onde vieram? Respondi: meu Senhor, tu sabes. Eles estão, e disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram o sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre ele o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará todos os olhos, toda a lágrima. Olha que maravilhoso! Todos os anjos todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono e os anciões, os 4 seres viventes, e antes do seu trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram, dizendo: Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graça, e a honra e o poder, e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Olha que maravilha, o maior louvor, a salvação do homem. O homem precisa entender que sem Jesus ele vai ter um problema sério após a sua morte. E não tem como voltar. Não há um período, não há um lugar onde o homem possa ficar lá pagando alguns erros que ele cometeu na terra. Ele também não vai morrer e depois de um período vai ressurgir vivo de alguma outra forma para passar o processo espiritual para que ele possa chegar a um meio termo e ter um espírito livre. Jamais. A Bíblia diz que o homem morrerá uma única vez. E a Bíblia diz também que após a morte segue o juízo, e esse é o juízo final. Não tem como voltar. Não tem como ficar num espaço esperando os seus pecados serem pagos, inclusive porque ficou vivo. Não tem como. Não há nada na Bíblia que nos dê esse casamento. Então, a salvação vem de Jesus Cristo. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do ungido Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz deu ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quando nós voltamos no passado, nós vamos lá para o livro de Gênesis, e nós vemos a história
da arca. Quando Deus chamou Noé e disse para ele se preparar, que Deus não estava gostando daquele momento da vida dos homens, e ele iria terminar com aquela obra que ele tinha feito. Deus deu uma salvação para uma família. E mais 3 jovens foram junto com aquela família. As esposas dos filhos. Os demais todos se perderam. Naquela época houve um grande barco, um grande navio, chamado a Arca de Noé, que salvou aquela família. Passou o seu tempo. A promessa foi cumprida lá no jardim. Veio. Jesus Cristo veio ao mundo. O homem esperava Jesus como aquele Salvador, como falou hoje pela manhã, como pode ler, aquele homem politicamente que iria vir tomar o trono de Roma, iria arrumar o povo dos judeus, iria ter o seu reino. E se a gente observar no passado, já houve isso. Houve um momento em que os homens queriam rei. Lá foi o profeta Samuel e eligiu o quê? Saúl. Falamos agora há pouco ali, que era um que se destacava na multidão. Já tinha o rei, ganhava as guerras. Aí vamos chegar. Aí o que ele fez? Desobedeceu a Deus. Aí começou a perder as guerras. E a maior desobediência dele foi quando ele ganhou uma guerra. Ganhou a guerra, mas desobedeceu a plenitude da ordem que foi dada para ele. Não trazer ninguém, mata todo mundo, não traz animais. E aí cometeu o mesmo erro, perdeu o trono. Aí entra Davi, 40 anos de reinado, na boa, ganhou todas as guerras. Então, o povo já teve um reino, mas o povo costumava se desviar, inclusive, do seu rei. Agora, quando a gente vem para o Rei da Eternidade, o Príncipe da Paz, o nosso Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, é diferente. Ele não vem brigar com o homem, ele não vem brigar com ninguém, ele vem anunciar o reino da salvação do homem. Ele vem anunciar que existe um motivo para que o homem acredite nele e creia nele. Quando ele chegou perto de João Batista, em João Batista 6, o Cordeiro de Deus, que tinha o pecado do mundo, das quais eu não sou digno nem de desatar tais suas sandálias. Jesus Cristo falou para ele: eu vim me batizar. Ele disse: não, eu tenho que ser batizado. Por que, Jesus? Mas tem que cumprir as escrituras. E ele foi batizado. E a partir daquele momento iniciou-se essa grande missão de Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo e mandou que Jesus Cristo morreu por nós. Como é bom sabermos que Cristo morreu por nós. Como é bom sabermos que todo homem é pecador, mas todo homem tem Jesus Cristo que salva. Todo homem tem o Espírito Santo a ser convencido dos seus pecados, para que nos tornarmos verdadeiros cristãos de anunciar o Evangelho do Salvador. Jesus Cristo é o nosso melhor seguro. Quem já ouviu falar em seguro de vida? Quem já ouviu falar em seguro financeiro? Quem já ouviu falar em seguro de morte? Alguma coisa, seguro de carro, seguro de casa. A gente vai lá no banco e faz uma pólice de seguro, paga lá R$1 milhão. Quando o Francisco segundo morrer, você vai lá, vai sacar R$10 milhões, é uma coisa boa, né? Mas Jesus Cristo é o nosso maior seguro, porque a gente vai morrer, não vai para o inferno, nós vamos para o céu. Este é a garantia do seguro de vida eterna. Ele guarda diante do fogo eterno. Olha só, a gente está passando uma temperatura horrível para nós. Você já imaginou o inferno? Quantos graus será? Tem gente que diz: eu não quero nem saber. Mas seria bom saber. Sabe por quê? Porque a gente imagina que não, o homem comum imagina que não existe o inferno. O nosso seguro ele é protegido diante da falta de serviço. Ele consegue um grande prêmio no nosso seguro. E o nosso seguro é diferente.
foi pago pelo segurador, Jesus Cristo. Eu não precisei pagar para Cristo para ele me segurar. Ele pagou com a própria vida. Olha que coisa boa. Ele chegou dentro do Pai e disse: eu vou ser o segurador de todo aquele que crê em mim. E foi assim que Cristo fez. Todos podem obter este seguro. Esse Jesus Cristo que nos salvou. Esse prêmio gratuito. Porque nós somos salvos por onde? Pela graça. É de graça. O prêmio da salvação é gratuito. É uma graça imensurável. Eu tenho certeza que todos aqui nesse tempo que estão hoje aqui já são assegurados por Jesus Cristo. Mas você que nos ouve aí no Instagram, faça esse seguro quando você ouvir essa mensagem. Creia em Jesus Cristo, porque Ele salvará no momento da condenação eterna. É verdade. Ele nos salvou da condenação eterna. Nós temos uma passagem muito interessante, fala em Marcos, fala em Mateus e Lucas, sobre o jovem rico. O jovem rico chegou para Cristo Jesus e disse, fez a maior pergunta de todos os tempos: o que eu devo fazer para ser salvo? Certamente, aquele homem era um homem de posse. Ele não se chegou se arrastando, mas ele teve a coragem de ir lá no meio da multidão. Jesus Cristo nunca andava sozinho. Nunca andava sozinho. E ele chegou para Jesus Cristo e disse: o que tem que fazer para ser salvo? Jesus Cristo olhou para ele e disse: olha, eu tenho que cumprir os mandamentos. Eu já faço isso, não mato o outro, para lá, obedeço papai e mamãe. Se a gente estivesse perto de Jesus Cristo, a primeira coisa que a gente tinha feito é apertar na mão desse cara: olha, tu é top, hein? Tu realmente cumpre os mandamentos. Mas só quem conhecia ele ali era Jesus. Conhecer dentro, fora muitos conheciam. Era homem de posses, ricão, cheio da grana. O que Jesus Cristo falou? Olha, vai lá, vende tudo que tu tens, distribui ele para a moçada que está precisando, pega lá a tua bolsa da Nike, da Adidas e me segue. Jesus só falou: vai para frente, distribui os pobres e me segue. Sinceramente, se nós estivéssemos lá perto agora, como seria o semblante daquele jovem? Porque foi uma palavra tão forte. A Bíblia não diz se ele mudou de forma, de que ele ficou cabisbaixo, né? E voltou triste. E ele não seguiu Jesus. Aí quando nós vamos para Marcos 8,36, diz bem assim: de que adianta eu ganhar o mundo todo, o mundo inteiro, e perder a minha alma? De que adianta? Nada. A gente, quando vê essas escavações do Egito Antigo, e a gente vê descobertas fantásticas de grandes monumentos feitos de ouro, grandes, as múmias, inclusive, ainda permanecem quase que intactas. Mas aqueles reis, eles apostavam que existia uma outra vida, eles já sabiam que existia uma outra vida. Mas eles iriam morrer e tudo que eles prepararam nessa vida, eles iriam usar lá. Engraçado, começaram a acabar e acharam os tesouros que eles levaram para outra vida. Ou seja, o próprio homem prova que não se leva nada após a morte. Não se leva nada. E vai-se para um lugar que a Bíblia já definiu: céu e inferno. Jesus Cristo, Deus é tão bom que Ele sabe para onde o homem vai. Por isso que Ele mandou Jesus morrer na cruz do Calvário para nós. Aquele que
segue-me, que eu vou fazer vocês pescadores de homens. E o que eles fizeram? Foram para Cristo. Quando a gente vê Nicodemos, né, em João capítulo 3, que Nicodemos vai lá e pergunta de Cristo o que precisa fazer para ter a vida com ele. Jesus Cristo diz: olha, eu preciso nascer de novo. Como é que eu vou nascer de novo? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Não, Nicodemos. Tem que nascer da água do Espírito. Tem que crer nisso e se batizar. Então a gente vê três histórias. Uma, a pessoa rica não quis abandonar a sua riqueza sem seguir a Cristo. Os pescadores abandonaram o barco, abandonaram tudo e seguiram Jesus. Nicodemos entendeu o recado dele lá. Precisa nascer o Espírito da água. Então, Jesus Cristo veio para os seus, e os seus não os receberam. Mas todo aquele que recebeu Deus o poder de ser feito filho de Deus. Nesta noite, e esta palavra, eu tenho absoluta certeza que a palavra de Deus não volta vazia. Que nós possamos entender, nos fortificar no Senhor, agora é para nós, nos fortalecer no Senhor, dia por dia. Não ir atrás de ventos de outras doutrinas, de doutrinas que não está escrito na Bíblia, mas a verdadeira salvação de Cristo Jesus. Dá exemplos para os nossos parentes que precisam ser salvos. E tem parente que nem liga o que a gente fala, ainda coloca a gente na parede, ainda pede provas, ainda lembra do nosso passado. O passado ficou, já era. Cristo já me perdoou. Ninguém tem poder para me acusar, ninguém, nem o diabo. E graças a Deus por isso, porque um dia nós aceitamos Jesus como Salvador. Que Deus possa colocar os nossos corações, você que nos ouve também, possa entender que sem Jesus Cristo, o fim é lamentável, o fim é destrutivo para toda a alma vivente sem Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma semana repleta de coragem para anunciarmos a nossa tão salvação, para falarmos de Jesus para as pessoas, no carro, no ônibus, na escola, na faculdade, no mercado, na feira, em casa. Na nossa casa pode ter alguém que esteja mais frio do que gelo. Vamos falar com essa pessoa. Nós sabemos, meus irmãos, dentro da nossa casa, aqueles que estão com Cristo ou não. A pessoa conhece Jesus, como vai ficar a minha casa diante de Deus? Então, vamos orar ao Senhor nesse momento, agradecer pela palavra de Deus. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque tu amor nos amou de tal maneira, tão grandiosa, que tu mandou o teu único filho para que ele fosse morto na cruz por nós, para que nós podemos, ó Deus, crer nele e sermos salvos da condenação final, para que possamos, ó Deus, morar naquela grande cidade de Jerusalém, onde as ruas serão de ouro, onde lá não existe morte, não existe sofrimento, onde eu vou estar, Deus, glorificando a Ti. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu mandou Jesus morrer por nós. Em nome de Jesus. Amém.